Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Arquiteto Vítor Reis. Dizer também, a título de declaração inicial, como vários grupos parlamentares o fizeram, que da parte do grupo parlamentar do CDS e eu próprio estive várias vezes em Pedrógão, estive em algumas destas casas, estive na Câmara Municipal e, portanto, durante os primeiros tempos daquele processo e depois os tempos mais distantes daquele processo, acompanhei a situação. E a posição do CDS foi sempre muito clara. Nós entendemos sempre que todos deviam ser apoiados, todos, e que os recursos que eram angariados, quer por fundos públicos, quer por solidariedade dos portugueses, deviam ser canalizados com equidade para responder às necessidades que existiam a nível local. E, portanto, essa preocupação é a preocupação que teremos também aqui com uma garantia. Nós não alimentamos guerras de vizinhança. E isso é muito importante também ter claro, porque estes processos são processos muito complexos, são processos muito complexos mesmo, e é fácil descambarem para questões de rivalidades e, portanto, o nosso papel aqui é aferir da equidade. E, por querermos aferir da equidade, a primeira pergunta que eu faço ao Sr. Arquiteto Vítor Reis é se as denúncias que faz são denúncias essencialmente, de enquadramento conceptual, ou seja, de distinção de primeiras e segundas habitações, ou questões de equidade, ou seja, que primeiras habitações tenham sido tratadas de forma diferente e que segundas habitações tenham sido tratadas de forma diferente entre si. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, para responder. São questões de equidade, Sr. Deputado. Sr. Deputado, são questões tão básicas como esta. A uns é dito, podem mudar o domicílio fiscal para ter um tratamento. É omitido a outros. A uns é arranjado uma espécie de via verde para uma casa em ruínas ser tratada como uma habitação permanente. A outros é-lhes dito, não, a sua casa está em ruínas, não tem direito. É o caso dos imigrantes. A uns é dito, é a única casa existente em Portugal. Aliás, há aqui uma passagem do inquérito do Ministério Público que merecerá ser lida e a seguir eu já a lerei, que é elucidativa de como esta questão dos imigrantes foi tratada, aonde a uns é arranjado uma forma de, digamos, um expediente para aprovar, enquanto que a outros foi dito que não. Portanto, estamos a falar de uma questão de equidade. Sr. Deputado João Almeida, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, e quem é que disse essas coisas aos imigrantes? Sr. Arquiteto, para quem responder. É que disse? A uns era dito isto, a outros era dito aquilo. Quem é que dizia? Isso é que é, Sr. Deputado, esse é que é o problema central. Ou seja, Sr. Deputado, os seus deputados conhecem algum documento produzido pela Comissão Técnica do Fundo Revita ou pelo Conselho de Gestão do Fundo Revita, no sentido de tornar públicas orientações quanto aos critérios das candidaturas? Um parágrafo, um A4, uma linha. Não há uma decisão que tenha sido tornada pública de forma a que as pessoas soubessem qual era o critério com que, por exemplo, se tratavam os imigrantes. Ou com que se tratavam as casas e as questões dos domicílios fiscais. E, portanto, no meio da total opacidade que houve, era assoprado aos ouvidos, desculpem as pessoas, deputados, era assoprado aos ouvidos de uns uma coisa e era dito a outros outra. E vivemos nesta situação com N casos em que, por relato, aliás, também, Ministério Público e Tribunal de Contas, está escrito, se constata que não há sequer a preocupação de tornar públicas as decisões que tomavam.
Portanto, ninguém sabia com que regras se coziam. Não houve sequer a preocupação de partilhar os processos de decisão. O caso, Srs. Deputados, o caso dos imigrantes, que é elucidativo. Se os Srs. Deputados forem ao documento do Ministério Público, que tem a ver com o caso que eu apresentei, que é o caso 28, que é o caso que, na identificação do Ministério Público, é o PO6. A situação dos imigrantes, páginas 38 e 39, já agora. A situação dos imigrantes que apenas dispusessem de uma residência em tribunal, isto é o relato do Ministério Público, a situação dos imigrantes que apenas dispusessem de uma residência em Portugal foi alvo de discussão em sede de comissão técnica, sendo que, de um modo geral, os membros inquiridos tendiam para considerar aceitável a concessão de apoio, isto pelo facto de, no país, não haver outro local onde os lesados pudessem morar. Essa foi, de resto, a menção inserida na ficha daquele processo pela Comissão Técnica, com indicação de conhecimento ao Conselho de Gestão. De resto, tal entendimento já tinha sido referido por Fernando Lopes, estamos a falar do então Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, que representava os municípios até às eleições autárquicas que houve em 2017, de resto, tal foi o entendimento que tinha sido referido por Fernando Lopes na sua inquirição, pronunciando-se em termos abstratos sobre a situação de imigrados sem outra habitação no país. Paradoxalmente, os restantes membros do Conselho de Gestão não revelaram memória de qualquer decisão a este respeito tomada. Srs. Deputados, isto é espantoso. Isto é, nós estamos a falar de se tomarem decisões que passa por criar um critério, estabelecer regras, que o mínimo que se impunha era que fossem passadas a escrito, que fossem publicadas no site do Revita, que fossem aprovadas na Comissão Técnica e no Conselho de Gestão, não se entendem sobre o que é que decidiram, não há um papel sobre isto. E depois, Srs. Deputados, há 3 casas de imigrantes e vejam o que aconteceu. Um dos casos, na Aldeia da Figueira, a casa é reconstruída pela Cruz Vermelha, é um dos casos que é apresentado ao Ministério Público, e o Ministério Público, olhando para esta situação, diz, mas a pessoa declarou que é imigrante, não tentou enganar ninguém, não há nenhuma falsa declaração da parte dela, portanto, a pessoa não cometeu nenhum crime, não tentou enganar, arquive-se. Há um caso na Aldeia das Freiras, em que as pessoas apresentam a candidatura à reconstrução da casa que tinha ardido, só que estas pessoas, que foram o processo aprovado, tinham outra casa logo ali ao lado em Vila Facaia. Portanto, o Ministério Público acusou. E num terceiro caso, em pleno centro de Vila Facaia, a casa de um imigrante, que parte tinha seguro, quando ele pretendeu obter o apoio para o remanescente, logo no início, ainda antes de iniciar a reconstrução, foi-lhe dito que não tinha direito. E tudo isto se passa em conversas, sem papéis, sem critérios escritos, sem regras. Quando eu pergunto, mas então, nós, Srs. Deputados, vamos ver uma coisa. Nós estamos perante processos que são difíceis, porque muitas vezes há situações de fronteira em que é difícil tomar uma decisão, por exemplo, segundo pessoas que têm a sua vida, já se reformaram, e têm a sua vida repartida entre Pedrógão e Lisboa, por exemplo. Como é que se vai ponderar quanto tempo é que a pessoa passa num lado ou noutro? Devia ter havido o cuidado prévio de estabelecer regras para isto, de forma a que as pessoas estivessem elucidadas
quanto aos critérios. A situação das heranças indivisas, a forma como foram tratadas. Srs. Deputados, nós temos N instituições a atuar no terreno. Cada uma à sua maneira. E elas não são culpadas por uma situação de completa descoordenação. E, no entanto, os processos são todos aprovados, ou quase todos, no Revita e na CCDR. E, no entanto, Srs. Deputados, para além do regulamento do Revita, os senhores não encontram nenhum documento que eles tenham alguma vez tornado público dizendo estas são regras, para conhecimento geral, por uma questão de transparência, para que as pessoas saibam como é que isto funciona. Sr. Deputado, isto aconteceu do princípio ao fim deste processo. E as 12 situações que eu referi na minha intervenção inicial, em todas elas verificamos isto. É isto que é absolutamente incompreensível quando, havendo alguém que anda no terreno de rédea solta, submete processos à aprovação, assistimos a relatos como este que eu acabei de vos transmitir. Há uma discussão na Comissão Técnica sobre um caso. É transmitido ao Conselho de Gestão uma ideia. Um dos membros lembra-se, os outros não têm ideia. De papéis, não há. E a seguir vamos ver no terreno. A uns foi dito que sim, a outro foi dito que não. Isto é mais completa iniquidade. Isto é mais completa opacidade. Eu não me parece que isto seja aceitável. Os senhores dirão, bom, isto tem a ver só com não haver probita, com não haver iru. Não, não tem. Tem a ver também com outras coisas. Tem a ver com outras lógicas que, infelizmente, campearam por ali. Espero ter respondido à sua questão, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. O Sr. Deputado João Almeida, para prosseguir, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já vamos às outras coisas e às outras lógicas que têm que ser esclarecidas também, não podem ficar no ar. Eu já fiz uma pergunta sobre a distinção, se o problema era essencialmente conceptual ou de equidade. Estabeleceu o Sr. Arquiteto que era de equidade. Estamos agora a falar da questão da opacidade e, eu diria, até de alguma imprevisibilidade da atuação do Revita. Eu não vou sequer, de maneira nenhuma, pelo contrário, contestar isso. Agora, queria pedir-lhe outra definição muito clara. O problema foi essencialmente da definição de regras ou da aplicação de regras? Tem a palavra, Sr. Arquiteto, para responder. Das duas coisas, Sr. Deputado. Da ausência de regras e da total despreocupação relativamente à gestão dos processos. A dada altura, há um relato onde, face ao relatório da auditoria do Tribunal de Contas sujeito a contraditório, é dito pelo Tribunal de Contas, tanto os membros da Comissão Técnica como dos Conselhos de Gestão validaram e aprovaram os apoios e os pagamentos, mesmo em casos duvidosos, essencialmente por terem confiado ou terem sido convencidos pelos representantes da autarquia. Isto está na página 48, sexto parágrafo. E foi ainda referido em sede de contraditório que, numa situação de calamidade, é suficientemente boa a declaração de um órgão público como o Presidente da Câmara. Página 69, sexto parágrafo. A partir daqui, Srs. Deputados, quando não há vistoria, quando não há verificação in loco, quando se produzem afirmações destas, as pessoas acabam a ser enganadas.
são enganadas. Respondi à sua questão? Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Sr. Deputado João Almeida, faz favor de prosseguir. A questão era sobre a definição de regras ou o desrespeito pelas regras. Respondeu dizendo que era de ambas. E nós temos estado a falar aqui em geral e no Revita. Vamos agora concretizar no seguinte sentido. As regras eram comuns a 3 concelhos. A aplicação de regras era comum, naquilo que diz respeito ao Revita, a 3 concelhos. Os conceitos eram comuns aos 3 concelhos. O que terá sido diferente entre os 3 concelhos, voltamos ao início à minha primeira pergunta, terá sido a questão da equidade. Na sua opinião, apesar das regras serem más, apesar da sua aplicação ser pouco rigorosa, o problema essencial foi que em 2 concelhos se conseguiu decisões equitativas, apesar de todos estes problemas do Revita, e num outro concelho não se conseguiu isso e se ficou totalmente dependente destas falhas na definição do quadro de regras e na aplicação das próprias regras? É isso que está em causa? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, para responder. Sr. Deputado, sem sombra de dúvidas. Há 2 municípios onde há preocupação em seguir regras, em seguir critérios, em ter um critério. E há outro município onde não se seguiu. E, portanto, quando havia habitação permanente, eu peço desculpa, há regras que são as regras que os 2 pressupostos que eu referi no início. Os 2 pressupostos que eu referi no início estão subjacentes a todo este processo. As casas tinham que ser de habitação permanente e tinham que ter sido danificadas pelo incêndio. Estas são as regras e os pilares disto. A partir daqui, Srs. Deputados, entramos num campo onde há 2 municípios onde isto é respeitado e onde depois, quando se começa a haver tratamento das coisas, há o cuidado de ser transparente, onde se publicitam os apoios, e há um outro onde isso não sucede. Esta é a diferença. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Arquiteto, vamos tentar concretizar. Eu fiz a pergunta entre a definição das regras e a aplicação das regras exatamente para tentar criar esta distinção. Porque não há boa aplicação de más regras que dê bom resultado. E, portanto, a questão é esta. Se me tivesse respondido que as regras até eram suficientes e que a aplicação é que tinha sido má, eu conseguia perceber a distinção de 2 concelhos em relação ao outro. O que eu lhe queria perguntar é, porque senão vamos ter que voltar então à questão que ficou pendente há bocado, que é, as regras, apesar de serem insuficientes, houve 2 concelhos que conseguiram suprir essa insuficiência e ser equitativos. Houve outro que não. Quem é que foram os responsáveis por, nesse concelho, isso não ter sido seguido? Quem foram as pessoas que disseram aos imigrantes que uns podiam fazer de uma maneira, outros podiam fazer outra? Eu retive, por exemplo, uma frase que o Sr. Arquiteto disse na intervenção inicial, que disse que houve vítimas que foram incentivadas a mudar o domicílio fiscal. Uma frase destas, dita numa comissão de inquérito, tem que ser concretizada, porque senão nós não podemos daqui, senão estamos a criar um problema ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que é como é que ele tira uma conclusão daqui. Porque para terem sido incentivadas, têm que ter sido incentivadas, nós já sabemos que são as vítimas, mas temos que saber por quem. E, portanto, o que eu lhe pedia era para concretizar, no caso, estamos a falar de Pedrógão, porque é que, apesar das regras serem insuficientes, só em Pedrógão é que isto aconteceu, e quem é que em Pedrógão promoveu uma atuação diferente daquela que aconteceu em Castanheira e em Figueiró para dar estes resultados diferentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto. Sr. Deputado, eu na minha intervenção inicial chamei a atenção de que havia 2 pressupostos estabelecidos para estas operações. Não fui eu que os estabeleci. É a leitura que eu faço daquilo que é o conjunto dos diplomas e do próprio, digamos, e os próprios regulamentos que estavam aprovados. Também já expliquei
que há uma série de situações que são de fronteira e que, podendo haver dúvidas, aí sim faria sentido terem passado a escrito as decisões que tomaram. Não o fizeram. Não o fizeram. Aquilo que eu percebo, Srs. Deputados, é que em 2 municípios houve cuidado. Como, aliás, a acusação do Ministério Público o diz. Permita-me, eu vou já agora ler aquilo que é genérico, por exemplo, por parte do Ministério Público, na página 15. As situações de obras de reconstrução pagas pelo Fundo Revita ou por qualquer terceira entidade, na sequência de protocolos estabelecidos que melhor se descrevem na acusação infra, têm como denominador comum e facto agregador, de acordo com os factos que se imputam, o de terem sido promovidas e conduzidas pelos autarcas de Pedrógão Grande. Já relativamente às autarquias de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos, não foram recolhidos quaisquer elementos probatórios indicativos de que tivessem sido promovidas práticas por autarcas ou funcionários de alteração de endereços, de estimulação de preenchimento de critérios de prioridade, nem de apresentação de requerimentos de segundas habitações ou de ruínas, como se de primeiras habitações se tratassem. Srs. Deputados, aquilo que eu afirmei, os senhores encontram tudo transcrito no documento do Ministério Público. Portanto, eu não estou a inventar nada. Está no documento do Ministério Público. E, portanto, a partir do momento que há quem tem preocupações em aplicar as regras, em ter critérios de equidade e de transparência, e quem não as tem, e depois o sistema é um sistema cheio de buracos, completamente frágil, ficamos numa situação como aquela que permite ver o contraste entre o que se passa nos municípios de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos e o que se passa no município de Pedrógão. Esta faz a diferença toda. O resto, Srs. Deputados, eu remeto-os para a leitura da acusação do Ministério Público. Está em vários sítios referenciado, por exemplo, o incentivo, página 78, 77, 78, já há bocadinho li isto, por sua vez, noutras situações, os requerentes foram incentivados a apresentar tais requerimentos, os da mudança de domicílio fiscal, tendo afirmado que lhes foi recomendada a alteração de morada fiscal como forma de conferir maior celeridade ao procedimento. É tudo quanto lhe posso dizer, Sr. Deputado, relativamente àquela que foi a conduta e o completo contraste que há entre estas 2 situações. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Devolvo a palavra ao Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, de uma das partes que leu do despacho do Ministério Público, citava autarcas. Eu tenho estado a perguntar ao Sr. Arquiteto quem é que, efetivamente, dava estes incentivos e quem é que permitiu que se distinguisse a situação de uns concelhos para os outros. O Sr. Arquiteto subscreve daquilo que é o conhecimento que tem, que a atuação dos autarcas de Pedrógão Grande foi diferente da atuação dos autarcas de Castanheira e de Figueiró? Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Subscrevo totalmente aquela que é a acusação do Ministério Público nesse aspecto, sim. Muito obrigado, Muito Sr. Deputado. Acho que isso é importante do ponto de vista da concretização daquilo que aqui nos está a dizer. O Sr. Arquiteto disse aqui que não havia memória de um processo semelhante, comparando aquilo que foi a organização do processo recorrendo ao Fundo de Revita e com o chapéu e enquadramento da CCDR, comparando com catástrofes anteriores em que a atuação do Estado foi diferente. Noutro momento, criticou o facto de não ter havido uma fiscalização por parte da Comissão Técnica do Fundo de Revita. O que lhe queria perguntar é da experiência anterior que tem nos incêndios de 2005, se não estou em erro, nas enxurradas na Madeira, a Ribeira Quente também, nesses casos, como é que era fiscalizado o processo de reconstrução? Quem é que fazia e como é que fazia? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, para responder. Os processos eram conduzidos, no caso das regiões autónomas, pelas autarquias e pelos governos regionais, com acompanhamento à data, no caso que referiu, do Instituto Nacional de Habitação, tratando-se das regiões autónomas. Nos casos, por exemplo, tratando-se do continente,
conduzidos pelas autarquias, com o acompanhamento do Instituto Nacional de Habitação. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, outra questão da sua intervenção, penso que inicial ou de resposta a algum dos colegas, eu penso que percebi que o Sr. Arquiteto tinha dito que tinha havido pedido ou pedidos da Câmara Municipal de Pedrógão à CCDR Centro para doadores incluírem casos, situações de reconstruções naquilo que eram os seus apoios. Percebi bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto. Sr. Deputado, eu vou-lhe ler a transcrição da página 110, que está no documento do Ministério Público, que é o ponto 69 e seguintes. No fim do mês de novembro de 2017, os arguidos Valdemar e Bruno, estamos a referir-nos ao Presidente da Câmara de Pedrógão, Valdemar Alves, e ao anterior vereador Bruno Gomes, na altura já não vereador. Portanto, no fim do mês de novembro de 2017, os arguidos reuniram com a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa, a quem garantiram que as habitações em causa, entre as quais se encontravam as que são objetos dos processos, e a seguir estão os códigos de 11 processos, AF7, MG10, MS10, PO5, SO4, ok? Estes 11 processos estão todos objetos de acusação por parte do Ministério Público, a quem garantiram que estes processos eram habitações permanentes. Recusando o arguido Valdemar executar quaisquer obras através da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, isto apesar da autarquia ter, também ela, lançado campanha solidária para recolha de fundos em prol das vítimas dos incêndios e da conta bancária pretende criada ter, à data, um saldo de cerca de 300 mil euros. Em face disso, durante os primeiros dias do mês de dezembro de 2017, a Presidente da CCDR-C, Ana Abrunhosa, encetou contactos com a União das Misericórdias Portuguesas, Fundação Carlos Gulbenkian, e com a Cruz Vermelha Portuguesa, nas pessoas dos seus representantes, com vista a que estas entidades financiassem o maior número possível de obras, diligências que só encetou na convicção de que ainda havia habitações permanentes sem financiamento garantido. Respondi à sua questão, Sr. Deputado. Quero-lhe só dizer uma coisa. Estes 11 processos estão todos objeto de acusação por parte do Ministério Público. Burla, falsificação de documentos e, no caso dos dois autarcas, das duas pessoas, prevaricação do titular de cargo político. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Sr. Deputado, para concluir. Sr. Presidente, Sr. Arquiteto, para concluir, até porque peço desculpa, não vou poder ficar e não vou poder fazer as rondas seguintes, queria-lhe perguntar uma coisa muito diretamente. Se, enquanto Presidente do IRU, enquanto teve responsabilidade neste processo, recebeu alguma pressão e de quem? E se, depois de ter deixado estas funções e pelo envolvimento público que teve também neste processo, se sofreu alguma pressão e de quem? Enquanto Presidente do IRU não recebi qualquer pressão. Tudo o que se passou a partir do momento em que eu deixei de ser Presidente do IRU não é relevante, Sr. Deputado. Não irei falar nisso.